Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal Cantinho da Maria Gorete Oficial. Hoje pessoal, eu venho trazer um pouco assim da palavra do Senhor para a nossa meditação aqui, quando fala da tentação de Jesus, que diz: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. Em questão de tempo, assim, para mostrar, achando ele que Jesus não sabia quem ele era. Veja. Aí, questão de tempo. Aqui. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Veja, ele achava, e até hoje ele se acha que ele tem poder sobre a vida de alguém. Ele não tem poder sobre a vida de ninguém. Por quê? Todo poder foi dado a Cristo, tanto no céu como na terra. Jesus é quem tem o poder e toda a autoridade sobre toda a nação, sobre toda a terra, de tirar e colocar quem ele quer. Então, Jesus, ele tem o poder da vida. Jesus, ele não conhece o que é a morte. Por quê? Quando Jesus morreu, ele ressuscitou. Ele não permaneceu morto. Muita gente pensa que a história de Jesus é uma história, é um mito. Mas Jesus, ele existe. Tanto é que eu estou aqui falando com você e vocês estão me ouvindo. E estão me vendo. É sinal de que ele existe para chegar esse vídeo até você. Então, o que é que eu venho dizer aqui? Quantas das vezes ele mostra coisas a gente, né? Deus, pela infinita soberania de Deus, Deus permite, ele vai até Deus pedir. Tanto é que quando ele foi tentar Jó, para tentar Jó, você acha que ele chegou até Jó do nada? Foi? Tanto é que quando ele foi tentar a Jó, primeiro ele teve que passar por Deus. Ele teve que pedir permissão a Deus. Veja que poder nenhum ele tem. Se vocês acham, se ele tivesse poder sobre qualquer coisa, ele teria primeiro pedido permissão a Deus? Não tinha, não. Então isso é ilusão de pessoas que acham que de mesmo assim, não, eu fiz pacto com isso, eu fiz pacto com aquilo. Acha que na terra não vai prestar conta. Presta conta aqui, presta conta lá, diante de Deus. Por que eu digo aqui? Porque aqui, tudo que ele dá, ele toma. Viu? O inimigo, ele oferece muitas coisas de bom, a pessoa achando que é bom. Os pratos, assim como ele quis mostrar, levou Jesus. Por que ele levou? Porque Deus permitiu. Para saber que Jesus, ele tem o domínio sobre todos e sobre quem ele quer. Até sobre o diabo. Jesus, ele, quando ele morreu, ressuscitou. Ele foi no inferno, tomou a chave da morte e todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Então, o que é assim que a palavra de Deus se retrata quando diz aqui: e o diabo levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, achando ele que ele poderia dizer mesmo assim: isso daqui tudo é meu, nada é dele, né? Quando Jesus também falou aqui, e ele disse mais: e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória. Enganava-se ele que Jesus já era o próprio poder e a própria glória já é de Jesus, né? Não precisa ninguém dar nada, a gente precisa se dar obediência a ele, que ele é merecedor
de toda obediência, de toda honra e de toda glória. Eu sem ele, eu sou apenas, né, um pássaro, eu sou nada, né? Uma folha seca que se acaba. E ele sem mim, ele vai continuar sendo Deus. Ele sem você, você querendo ou não, mesmo sem querer reconhecer que ele é Deus, mas ele vai continuar sendo. Já você, se ele disser mesmo assim, acabou-se o tempo aqui na terra, acabou. Porque o tempo é dele, a vontade é dele, o querer é dele. E se ele disser mesmo assim, vou eu te exaltar, vou eu te abençoar. Chegou o tempo, também ele é Deus para isso. Então, o que é que aqui a palavra do Senhor, eu entendo, né? Quando diz mesmo assim, o 7 que diz, portanto, se tu me adorares, veja, ele dizendo para Jesus, logo para quem que ele estava, né, enganando a ele mesmo, porque Jesus ninguém engana na terra. Ele achando que Jesus ia abrir mão de nós, mas jamais ele fez isso, né? Ele levou, suportou até o fim, aguentou até o fim as perseguições, as tribulações, as afrontas, os tapas na cara, os socos na cara, a lança que o transpassou. Mas a gente estamos aqui. Então temos que a cada dia saber reconhecer esse valor, porque isso aí foi comprado, nós fomos comprados com o preço de sangue. E isso aí não tem comparação de a gente querer comparar as coisas de Deus com as coisas que o inimigo oferece. Tudo que Deus nos dá, a gente passa sim pelo um preço, mas para quê? Pelo um processo, para a gente saber reconhecer que aquilo dali foi fruto de provação, foi fruto de luta. Jesus, muita gente diz mesmo assim, os cristãos é pobre. Pobre é aquele que acha que nós somos pobres. A gente somos herdeiros do céu, porque somos filhos de rei. Então a gente, aqui na terra, tudo vai se acabar. Acaba o carro, acaba a luxúria, acaba o dinheiro, acaba a fama, acaba tudo aqui na terra. Mas com ele, aquele que tem a salvação plena e tem aquela plena convicção, a gente sabe que a gente somos os crentes, somos as pessoas mais felizes e mais ricas dessa nação. Jesus, quando ele falou, naquela época que ele veio chamado para o reino, muitos achavam que o reino dele era daqui, né? Muitos se irou, muitos criou no coração aquela ira de achar que ele ia tomar o poder daqui dali. Mas quando ele disse que construiria o templo com 3 dias, Jesus não quis falar do templo daqui. Jesus quis falar na morte e na ressurreição. Que ao 3º dia ele morreu e ressuscitou. Então a gente saímos do monturo, a gente saiu do meio do nada. Quando as pessoas olhavam para a gente assim, o diabo tentou, rodeou, até hoje ele tenta, viu? Crente passa assim por tentação, passa por luta, passa por perseguição, mas passamos sabendo que no meio da luta Jesus está nos dando vitória. No meio da luta, às vezes alguém olha para mim, olha para você e diz mesmo assim, eu estou sendo abençoado, e vê aquele crente ali que não está, mas se engana. Quantas bênçãos espirituais que Deus trata conosco de dentro para fora. Às vezes a bênção não é mostrando, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo. É muito bom, sim, mas a maior bênção é você adquirir na sua alma. A maior bênção é você estar lado a lado com Deus. Essa é a maior certeza. Mesmo que aqui pereça. Como muitos acham que, muitos dizem mesmo assim, morreu, mas era cristão. Mas morreu aqui e viveu com Cristo. Então morrer aqui é passageiro, né? Mas com Cristo é ganho. Porque a gente sabemos de onde a gente veio para onde a gente vai, né? A gente veio no meio de uma geração que hoje está muito diferente, né? Ou antigamente a geração não era tanto como hoje. Hoje, se um pai dá uma repreensão no filho, muitos filhos já querem se crescer contra o pai. E é o que é isso? Fim dos tempos. Antigamente tinha a lei da palmatória, tinha várias leis para servir de correção para a criança entrar num concerto. Hoje em dia, né, que é a verdade mesmo, hoje em dia tudo se trata de lei. E o mundo aí fora, como é que o mundo tá?
O mundo aí fora. O diabo oferecendo tudo o que quer, oferecendo droga, oferecendo prostituição. Tem pessoas que entram no submundo das drogas, não tem forças para sair dali. Pede a Deus um milagre para Deus estender as suas mãos. E quando ele quer ter misericórdia, viu? Porque Deus, quando não quer ter misericórdia, ele é Deus. Se ele quiser ter misericórdia da minha vida e da sua vida, ele vai continuar sendo o mesmo Deus. Ele não vai deixar de ser Deus, porque ele não vai negar a si mesmo. Mas eu e você, às vezes, quando a gente estamos em um aperto, num lugar de dificuldade, quantas das vezes vem a dúvida na nossa mente? Por que que vem? Porque somos falhos. Somos seres humanos. Ninguém aqui na terra é perfeito. Perfeito só ele. Ele é perfeito. Porque aqui, ó, na palavra dele, quando fala que ele foi tentado, mas ele não cedeu. Jesus não cedeu. Quantas das vezes a gente somos tentados e a gente cede à tentação do inimigo? Não é? É uma falha, sim. E muita gente mesmo assim, os cristãos pecam. Sim, por que os cristãos pecam? Porque é perfeito, é? Somos imperfeitos. Mas a gente temos um Deus que vela todos os dias por nós, que intercede ao Pai pela nossa vida. E temos um Consolador, que é o Espírito Santo, que todos os dias ele faz a gente reconhecer que a gente errou. E a gente chega na presença dele, pede perdão a ele, e ele é Deus de perdoar. Então, quando alguém chegar assim e dizer mesmo assim que somos pecadores, somos sim. Somos pecadores sim. Mas temos um Deus que perdoa pecado, que sara feridas, que cura cicatrizes, que o tempo pode deixar, a marca pode vir na nossa vida. Mas o Espírito Santo de Deus, ele está todos os dias limpando, lapidando, transformando, sarando, curando, para a gente chegar nas mansões celestiais perfeito. Porque para lá não vai torto, para lá não vai pecado, para lá não entra mancha. Torto que eu digo é o pecado. Quando a gente está num caminho que às vezes a gente acha que aquele caminho vai levar a um lugar bom. Não vai. Quando o caminho que a gente acha que a gente está no auge, né? E aí o inimigo começa a gerar coisas dentro da gente. Deus permite, tudo é a permissão de Deus, para a gente saber discernir o certo e o errado. Porque Jesus, ele quando veio, só há um caminho que leva para o céu, que é Cristo. E o caminho que leva para o inferno é o diabo. Então não existe na lógica humana de alguém criar na mente achando que o que faz aqui na terra não tem prestação de conta. Tem sim, viu? Tem sim. A Bíblia manda resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se a gente resistir à tentação do diabo, ele vai fugir da gente. Mas se a gente a cada dia se aprofundar, tipo na rede social, existe coisas boas, existe coisas ruins. Se a gente optar para o lado das coisas ruins, a mente vai sempre focar para as coisas ruins, de se aprofundar cada dia mais em assistir ou ver coisas que não prestam. Mas quando a nossa mente profundamente foca naquilo de assistir coisas boas, a gente, lógico que a mente ali vai se ocupar com as coisas boas. Mesmo assim, quando tem uma pessoa com depressão. Por que entrou em depressão? Porque às vezes focou tanto nas coisas ruins da luta, da vida, que a mente deu um colapso ali e não entrou para preencher as coisas boas. Foi preenchida com tanta desilusão da vida que às vezes pensa até em tirar a própria vida. Mas essa não é a solução, não. Quantas das vezes tem pessoas que perdem filho, perdem marido, perdem mulher, perdem mãe, perdem pai e tá de pé. Já tem outras mentes aí que quando perde algum parente, chega já a pessoa já para estar colocando até em status a desgraça dos outros, que é a verdade mesmo. Aí aquela pessoa que já está com a mente ferida, com a alma angustiada por ter perdido ali, entra logo num colapso. Por quê? Porque ocupou a mente ali com aquelas coisas, não ocupou a mente em saber que Jesus é a vida. Pereceu aqui, mas vive com Cristo. Então, a tentação aqui de Jesus serviu de exemplo, sim, para muita gente. Hoje, muitos podem zombar, muitos podem criticar, e que nem antigamente, salve o rei dos judeus. Jesus, até hoje, ele vive.
E será que nós estamos caminhando rumo a Canaã, rumo ao céu, de viver sem intriga, sem discórdia, sem disse-me-disse? Será? É muito bom estar aqui falando a vocês, mas se eu não tiver plenamente a convicção do Deus que eu sirvo e saber que diante do Senhor tudo está sendo pesado na balança, eu tenho plena consciência de tudo que eu faço aqui, tem um Deus que está me vendo. O diabo também vê, viu? Vocês não estejam pensando que o que faz aqui na terra, não, só as boas obras Deus está vendo. Deus contempla as boas e as más obras aqui na terra. Então não esteja pensando que cada um que faça vai ficar aqui mesmo. Não, às vezes alguém diz mesmo assim, vou eu tomar satisfação daquilo ali. Mas deixe nas mãos do Senhor. Porque quando a gente deixa nas mãos do Senhor, mesmo que a alma esteja ferida, a alma esteja angustiada, a tentação vindo, a aprovação vindo, até a aprovação que a gente passa é uma das tentações que a gente passa. Porque no meio da aprovação, eu digo que é uma das maiores tentações, no meio da aprovação você vai murmurar, você vai reclamar, você vai querer gritar, você vai muitas das vezes querer até matar. Mas deixe com Deus, porque a vida... Tudo que a gente faz aqui volta, tem retorno pra gente. Então, se alguém está colhendo mal, se está plantando mal, vai colher o mal. Se está plantando bem, vai colher também o bem. Se está falando de você, deixe falar de você. Sabe por que estão falando? Porque você está sendo lembrado. Eu tenho isso, a plena convicção na minha mente, que um dia, tudo que a gente faz aqui vai ser prestado de conta diante do Senhor. Então, quando levaram Jesus até Pilatos, né? Ele que lavou as mãos, achando que diante de Deus não ia prestar conta. Você acha? Se ele foi participante ali. Tudo que a gente é participante ali, vai ter prestação de conta sim, com Deus. Quando a Bíblia manda a gente fugir da tentação, a gente temos que fugir como José. José foi tentado, mas José não cedeu. Mas foi apontado ou não? Foi apontado. Aquele próprio que achava que confiava em José, foi o que se virou contra José, né? Mas Deus, para honra e glória do nome do Senhor, José foi exaltado ou não? Foi sim. Quando chegou o tempo de José ser exaltado, Deus fez José ser exaltado na frente daqueles que humilhou a José. Mesmo assim é comigo e com você. José foi tentado. Aqui a gente está falando, não estou fugindo aqui da palavra de Deus, do que eu trouxe. Aqui, quando fala aqui sobre a tentação de Jesus, é tratando que não só foi Jesus que foi tentado, não. Viu? Eu e você também, a gente passa todos os dias por luta, por tentação, por perseguição. A perseguição é uma das tentações também. Porque as pessoas dizem mesmo assim, não estou sendo perseguido, você está sendo tentado. Por quê? Porque através daquela perseguição ali, dependendo de que seja aquela perseguição ali, que você vai passar ali, alguma coisa ali você vai sofrer de abalo na sua vida espiritual, que ou vai ser para sua edificação ou vai ser para sua morte. Porque na vida da pessoa é assim. E voltando aqui, sobre Jesus aqui, quando diz mesmo assim, levou também a Jerusalém. Veja, aqui está no 9. Levou também a Jerusalém e pô-los sobre o pináculo do templo, que é em cima, para querer mostrar, achando ele que Jesus não sabia e não sabia discernir quem ele era. Veja que coisa. Quantas das vezes acontece isso? Ele vem, né, com aparência de bom e de mesmo assim, eu tenho isso para tu. Às vezes um bolinho, né? Às vezes uma palavra boa, às vezes um agradozinho, um mimozinho. Estratégia do diabo para tirar o seu foco do céu. Aí já entra ali no assunto de alguém, né? Mesmo assim, ele ali, quando ele levou Jesus para o pináculo, ele queria mostrar o quê? Achando que Jesus, que não tinha poder para repreender ali. Quantas das vezes eu e você temos que vigiar e pedir sabedoria, discernimento e dizer, Senhor, o Senhor me deu, todo o poder foi te dado no céu e na terra e somos herdeiros seu. Me dê ousadia, me dê força, Jesus, enche a sua boca nesse dia de toda palavra de bênção, né? Jesus, ele enche a sua boca e toda palavra contrária está repreendida em nome de Jesus. Porque quantas das vezes você está no seu ambiente e vem tantas palavras contrárias,
E vem logo a tentação na mente, e vem logo o aperreio de desistir, de parar. Desistir, meu irmão, que eu venho dizer para você, não é você. Tem tantas pessoas que caminham o dia todinho, pode viver dentro da igreja o dia todinho, mas se não vigiar, não estiver orando, não estiver buscando ao Senhor, de nada serve, de nada vale. Então não só temos que viver a vida assim, mas temos que viver assim também, em comunhão com todos à nossa volta. Saber que a palavra de Deus, principalmente um púlpito não é lugar para desabafo, o púlpito é lugar para pregar a palavra do Senhor. Pregar a palavra do Senhor não é você tá dizendo recebe isso, recebe aquilo. Pregar a palavra do Senhor é ide por todo mundo. Jesus disse, pregai o meu evangelho, o evangelho dele, não é o meu e nem o seu. A toda criatura, sem fazer acepção de ninguém. Tem pessoas que matam outros dentro mesmo da casa do Senhor. E acha que isso aí diante de Deus não vai prestar conta. Engana-se, viu? Porque foi tentado para falar palavras que não agradou aquela pessoa. Às vezes tem pessoas que conhecem a trajetória do dia a dia de alguém e chega no púlpito, vomita aquilo tudinho ali e passa leso. Acha que o tempo vai passando. A balança de Deus está pesando, viu? A balança de Deus nesse dia, eu venho dizer, está pesando. E quando a balança de Deus for colocada, tudo nos pingos nos diz, no seu devido lugar, aí não reclame do ai e do ui. Porque quando a mão de Deus pesa sobre a vida daqueles que está tentando afastar aqueles escolhidos de Deus do caminho certo, aí é que vai pesar mesmo. Aí depois vai dizer, irmão, ore por mim. É muito bom, não é? Mas quando é para apontar, quando é para criticar, quando é para querer ser melhor do que aqueles que Deus escolheu, é difícil ou não? A escolha de Deus, meu irmão, não precisa tá eu e você chegando e agradando com mimo, não. E nem dizendo mesmo assim, eu fui escolhido, eu fui chamado, Deus falou isso, Deus falou. Quando tem que ser, tá no projeto de Deus, pode se arrebentar, pode passar, pode morrer, pode se acabar, mas a promessa de Deus, ela tem que se cumprir. E quando a promessa de Deus se cumpre, às vezes tem alguém que acha que pega de surpresa. Mas engana-se, viu? O crente, quando ele está no propósito de Deus, orando, buscando, jejuando, vivendo uma vida corretamente como Deus quer, a gente, olha, se cala e deixa só o Pai trabalhar. Então a pessoa fica achando que Deus não está vendo. E dizendo mesmo assim que foi escolhido, que foi escolhida, e às vezes a escolha foi do homem, a escolha não foi de Deus. E quantas das vezes Deus, aquele que Deus escolheu, tá lá no banquinho quietinho, caladinho, né? Às vezes dando glória em silêncio, em oculto, vivendo uma vida às vezes dentro do seu lar, entre você e Deus, e ninguém sabe, mas lhe julga. Então descansa no Senhor, meu irmão. Se você está vivendo uma vida conforme sua mente acha que está agradando a Deus, vá fundo, busque ao Senhor. Desça. Quando você quer batismo com o Espírito Santo, às vezes tem pessoas que dizem mesmo assim que não consegue, vive tanto tempo de crente, mas não consegue ser batizado. É porque não chegou o tempo ainda. Só basta você buscar, porque nem todos falarão a língua estranha. Né? Então é para quem Deus escolheu. Então, se Deus, você tem a plena convicção que você tem sede de buscar Deus, busque a palavra de Deus. Não importa quem critica que você quer ser mais do que ninguém, que você quer falar mais do que ninguém, deixa falar. Só faz buscar a Deus e você vai ver que você no seu silêncio e você buscando corretamente a Deus e vivendo plenamente em comunhão com Deus e com seus irmãos, você vai ver que você vai alcançar o melhor de Deus. E às vezes alguém vai achar que você caiu até de paraquedas, mas vai se enganar, porque Deus vai revirar, vai fazer a roda grande e roda dentro da pequena e vai se encaixar ali. E às vezes as pessoas vão dizer mesmo assim, como foi que aconteceu tão rápido? Mas não foi não, houve um processo na trajetória para acontecer, né? Você passou por tentação, você passou por luta, você passou por perseguição, mas você passou olhando para o alvo que é Cristo. Porque é bom quando a gente passa por tudo isso, olhando, Jesus ele passou por toda essa tentação, veja. E aqui, quando diz no 11, e acabando o diabo, toda a tentação ausentou-se dele por algum tempo. Mas para que ele primeiro se ausentou? Veja o que aqui Jesus fez. Viu? Aí aqui, levou
levou também a Jerusalém e pôs-lhe sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Veja que palavra forte. Ele faz isso ou não na vida de cada um de nós? Faz. Às vezes a gente passa por tanta coisa da nossa vida que dá vontade de soltar o pau da barraca, de desistir, dizendo assim: Senhor, tô com tanta dívida, Senhor, tô com tanta coisa para pagar. Às vezes até dívida, viu? Atormenta o juízo do ser humano. E de mesmo assim: Senhor, eu tô com tanta dívida, tanta coisa na minha vida para pagar, para fazer, para resolver. Senhor, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Aí ele diz logo: tem mais jeito para tu não. Desiste de tudo, acaba com a tua vida. Planeja, arquiteta tudo até na mente. Isso aí é coisa satânica. Arquiteta tudo, às vezes a forca arquiteta de uma maneira que você, às vezes, tem uns que cede à tentação e não tem mais jeito, viu? Depois que morre, segue-se ao juízo. E o juízo de Deus, cada um sabe aí, não é? Então, depois que parte, aqui na terra temos que viver uma vida com Deus, mesmo com luta, com dificuldade, mas não desista de você. Se ame, se valorize e se cuide. Mesmo se cuidar, não só é você cuidar isso aqui, ó, de cabelo, de maquiagem, disso daqui. É você cuidar da sua alma. Você parar um tempinho para dizer mesmo assim: Senhor, hoje eu preciso cuidar da minha alma. Não só é tirar aquele desperdício. Você para mesmo. Às vezes eu tô na minha casa, eu tô num agito do dia a dia. Tem menino na escola, tem coisas para se fazer dentro de casa. Às vezes, eu pego a vassoura assim, muitas das vezes. Pela misericórdia de Deus, que somos falhos, eu faço isso. Às vezes eu tô na minha casa, que aí paro, corro, boto a vassoura no canto, me ajoelho, me derramo ali na cama, no rapidinho de tempo, mas pelo menos eu falei com quem era merecedor de me ouvir, né? Porque a gente não somos merecedores, mas Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória e de todo o louvor. Então esses tempinhos que a gente tem para com Ele é registrado, sim. Então, ele aqui, veja, para chegar aqui no final, e Jesus respondendo disse-lhe: dito está, veja, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo, toda a tentação ausentou-se dele por algum tempo. Veja, mesmo assim é comigo e é com você. Veja, mesmo assim é comigo e com você na nossa vida cristã. A gente passa por diversas dificuldades na nossa vida. Mas se a gente resistir e dizer: aparta-te de mim, porque Jesus vive em mim, então a gente vai vencer tudo, tudo. E a maior arma do crente é vencer calado. Não é fácil, não. Deixe criticar, deixe apontar, deixe falar, né? Deixe falar até o tempo que Jesus disse: cala-te, porque tenho eu honra para aquele ou para aquela ali. Então Jesus, meu irmão, nesse dia, Ele quer falar profundamente ao meu e o seu coração, como já tem falado ao meu coração, né? Então guarde essa palavra no seu coração, deixe quem quiser te apontar, passe pela tentação, dando glória a Deus, porque não é fácil não, no meio da tentação você está glorificando. Não é fácil, meu irmão, a gente passar pela tentação, mas a gente vamos vencer em nome de Jesus. E lá na glória, para honra e glória e exaltação do nome de Jesus, a gente vamos lá todos dar as mãos e cantar o hino da vitória. E a gente somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, tá bom? Então, super abraço, fiquem na paz do Senhor e creia tão somente que a sua casa, a sua vida, a sua família é um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. Então creia tão somente que Deus te trouxe para esse mundo para ser uma bênção e um projeto e imagem e semelhança dele. Amém? Fiquem com Deus, cada um de vocês.